Fala, meus amigos. Boa noite para vocês e para mim aqui é boa tarde, né? Que a gente tá gravando aqui, ó, com a rapaziada a meio-dia e 20. Essa live exclusiva em live na Roxinha. Quem não segue lá, começa a seguir. E aqui no YouTube ela passa a ser uma transmissão como outra qualquer, né? Eu tenho hoje para transmissão 7 assuntos interessantes, né? Na verdade, 5 interessantes, 2 assuntos que não são tanto. O Leonardo comentou aqui em cima sobre o Rony, ele é o nosso primeiro assunto da transmissão, porque vocês devem ter visto aí na parte da tarde que o Rony, assim, ele basicamente não só recusou o Fluminense, é além disso. Então, quem for novo aí, deixa o like, recomenda a nossa transmissão, nossa estreia, participa aí no chat. Vamos lá. Toda e qualquer participação de vocês estão aparecendo aqui e a do Live Pix sai na transmissão ao vivo, tá? Um abraço aí para quem tá. Hoje é meu aniversário, como eu falei na transmissão de ontem, né? 35 anos, obrigado aí quem mandou mensagem. Foram muitas mensagens, eu não respondi todo mundo, mas fiquem tranquilos, nem precisa mandar parabéns, porque eu odeio aniversário, então. Eu odeio aniversário porque é uma parada de criança, cara. Era uma data meio complicada para meu aniversário. Um dia eu conto essa história aí, se eu lembrar, tá bom? Rapaziada, então ó, o Rony não responde dentro da prazo e o Fluminense retira a proposta. Só que não para por aqui. Piora, a situação é um pouquinho pior que isso. Por quê? A gente perdeu a oportunidade de vender o Rony por um valor muito bom. O Fluminense, o que mais me deixa chateado nessa história não é ter o Rony jogando pelo Palmeiras, é que o Fluminense tratou o jogador com carinho, cara. O presidente do Fluminense ofereceu um bom salário. O presidente do Fluminense gosta dele, certo? E eu acho que ele vai atrapalhar o Palmeiras. Como atrapalhou nas últimas 2 temporadas, quando o Dudu machucou e a gente teve ali um impasse se utiliza o Endrick ou não, utilizaram o Rony. Nas 2 últimas temporadas, os números do Rony são péssimos. E talvez ainda chegue alguma coisa de fora, por que não? MLS ainda vai começar. Então, existe possibilidade, se a gente lembrar a data que saiu o Navarro para a MLS, quem sabe não aparece alguma coisa para o Rony, tá? Eu lamento. Eu lamento porque a gente vê o quanto o fator financeiro é a motivação primária dos atletas hoje. Não é resultado desportivo, tampouco projeto esportivo. A gente viu isso com o Claudinho agora, indo para o Al-Sadd, e a gente está vendo com o Rony, porque ele tem um ótimo contrato, ele optando em ficar no Palmeiras, mesmo sabendo que ele vai atrapalhar, porque são vários jogadores melhores que o Rony aí para o Palmeiras estar colocando na função de centroavante. A gente vai ter que escutar o carinho que teve aqui o presidente do Fluminense, tá? Explicando toda a negociação com o Rony e percebam, tá? O quanto ele queria o jogador. E talvez, tirando o Palmeiras, não sei se o Rony vai ter outra oportunidade dessa, não. Claro que ainda pode pintar alguma coisa, como o Santos, o Grêmio, algum time aqui do Brasil, mas o Fluminense parecia bem engajado em ter ele como uma peça fundamental. Coisa que a gente sabe que aqui no Palmeiras vai ser difícil o Rony ser uma peça fundamental. Mas o Abel vai utilizar ele. O Abel explicou isso na penúltima coletiva, que caso o Palmeiras ficasse com o jogador, a utilização era certa. Então, assim como o Abel está achando o espaço do Atuesta aí, testando o Atuesta, vocês podem ter certeza que ele vai achar o espaço do Rony. Hoje eu acho que a coisa fica pior para o Rony no Palmeiras porque você tem o Thales em ascensão, você tem o Luigi, que talvez seja também melhor que o Rony, você tem o Lopes, que o Abel falou bem na última coletiva, e você tem o Rony como uma terceira opção quando ele já foi a primeira e quando ele já foi a segunda. Então eu acho hoje, minimamente, ele é a terceira opção, tá? E a gente tem que levar em consideração o Paulinho. Se a gente levar em consideração o Paulinho, ele cai para a quarta opção. E se de repente o Luigi fazer alguma coisinha relevante, ele cai para a quinta opção. Então é importante a gente lembrar isso. Vamos escutar aqui o presidente do Fluminense. É, a gente fez uma proposta para o Palmeiras. O Rony é um jogador que está monitorado por nós. Assim, é um jogador, na minha
opinião e na opinião de toda a comissão técnica, do scout, da direção de futebol. Um jogador que tem uma história muito grande, muito importante no Palmeiras, né? Um jogador que é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, um jogador que tem 70 gols nos últimos 4 ou 5 anos, um jogador que tem uma média de 56, 57 jogos por ano. Ano passado, que ele não foi titular, ele jogou 63 partidas. Um jogador que não se lesiona, um jogador com menos de 30 anos, um jogador que assim, é cobiçado por outros clubes, não só pelo Fluminense, né? Teve proposta ou sondagem do Atlético Mineiro, parece que existe uma sondagem do Santos, ou uma proposta do Santos, não sei bem. Quando nós consultamos a primeira vez, de maneira muito transparente, o Palmeiras nos disse que estava encaminhando uma venda para o exterior, com valores bem mais altos daqueles que a gente pode pagar. A gente, obviamente, viu que não tinha condição de fazer uma proposta naqueles valores. Em algum momento, a gente fica acompanhando o mercado, a gente viu que a proposta do exterior não aconteceu. Eu tenho uma relação excelente com a presidente do Palmeiras. Ela, inclusive, relatou isso essa semana numa entrevista que deu. Nós somos muito amigos, nos respeitamos muito, tenho muita admiração por ela. Assim como fiz no caso do Fortaleza com Hércules, que também me dou muito bem com Marcelo Paes. E assim também como foi a contratação do Canóbio, porque sou amigo do Mário Petralha. Liguei para ela e disse a ela que eu tinha interesse, que o Fluminense tinha interesse no jogador, que era um jogador de interesse nosso aqui da comissão, e etc., do scout. Mas que eu não tinha, obviamente, que eu não era o Palmeiras financeiramente, que eu precisava, assim, saber quanto é que eles queriam no jogador e fazer uma proposta dentro das condições do Fluminense. E é aqui que enroscou. O resto a gente já conhece, né? A gente não vai escutar tudo aqui, porque o vídeo é longo, você encontra aqui na página do GE, você encontra no canal da Flu TV aí, né? Do Fluminense. Não sei como é que chama lá, mas acho que é Flu TV ou Fluminense TV. Cara, aqui o Palmeiras tinha que ter agido, né? Se existir uma diferença salarial, o Palmeiras poderia abrir a mão de parte desse dinheiro que o Fluminense ia pagar, colocava esse dinheiro na mão do Rony e funcionava uma venda rescisória, tá ligado? Seria uma venda do jogador barra uma rescisão remunerada. Agora, o que a gente tem hoje, dia 23 de janeiro, meu aniversário? Nós temos hoje um prejuízo para o Palmeiras de menos 50 milhões de venda, e aí eu vou pegar até a minha calculadora aqui e especular o salário do Rony, que é o que dizem que ele recebe, vezes 24, 23, não vou colocar 24, 2 anos. O Palmeiras tem menos 28 milhões também. Então veja só, seria basicamente por baixo assim, 50 mais 28, 78, uns 75 milhões de prejuízo, porque a gente ia vender o jogador, abrir mão de pagar esse salário, e seria excelente para nós, clube, Palmeiras, instituição, e para ele. E para ele. Então isso também é importante a gente contabilizar e colocar aqui para vocês, porque a Leila Pereira, sim, fechou, ela fez o que tinha que fazer. Ela fechou as portas ali para ele, falando em encerramento de ciclo. Ou seja, dessa vez ela estava motivada, assim como ela estava motivada em comprar jogadores aí e não tá dando certo, ela estava motivada em fechar o ciclo dele e vender. Deu errado, velho. Deu errado, ele ficou por hora, por alto, por hoje. É um jogador que o Abel vai colocar em campo. E aí vai começar tudo de novo, as mesmas coisas. Todo mundo sabe que o Rony hoje atrapalha mais que ajuda. Certo? Só que o Abel vai arrumar um espaço para ele. E ponto. Seguimos e esperamos aí que chegue uma nova proposta, tá? O Ari, ele fala aqui, boa tarde, Fernando. Cara, o tal do Rony é um baita de um acomodado. Cheguei a uma conclusão. Ele, para mim, vai ser um Lucas Lima 2.0. Vai receber um alto salário para não fazer nada. Complicado. O Leonardo comenta aqui, o jogador humilde e de caráter. Não teve coragem de responder o Fluminense. E aí, tem uma coisa que é importante aqui. Para o agente do Rony pro Rony, a resposta já tinha sido dada lá atrás, ou seja, era uma negativa, tá? Isso quem colocou também foi o nosso palestra, você encontra lá no nosso palestra esse texto, tá bom? Rapaziada, vamos seguir aqui e vamos pegar a última coletiva do Abel Ferreira, onde um influenciador corintiano
e, na verdade, jornalista, né? Não só influenciador. Jornalista hoje ele é um influenciador também, né? Até porque ele exerce esse papel, ele é dono do canal Meu Timão, então o Vessone tem uma influência muito grande aí nesse meio tradicional alternativo, assim como o Baldaço, né, do Internacional. O Vessone ele questiona uma situação aqui, ó. Disse Abel que tem uma demanda na FIFA movida pelo Al-Sadd. Band Esportes, o que a Band Esportes coloca aqui? Vamos ler? O comunicado. A Band Esportes coloca da seguinte forma: logo após a vitória no Clássico, o técnico Abel Ferreira teve a oportunidade de falar sobre a negociação frustrada do Claudinho, agora atacante do Al-Sadd do Catar. Concorda com o português, torcedor? Nós queremos homem que tenha muita vontade de vir jogar no Palmeiras. O Abel, ele inclusive, na coletiva de ontem, ele questiona a caráter, né? Ele fala sobre caráter ontem. E foi quicada, sim, uma oportunidade para os jornalistas em questão de tocar no assunto do Al-Sadd. E, pasmem, não foi tocado. Né? Não foi tocado diretamente assim, mas Abel, olha só, não tem um caso que aconteceu com você? Será que o jogador também não passou por algo parecido? Como que você visualiza? Não, não teve. Foi um momento que o Abel deu uma boa volta para responder. E vamos ver como foi a resposta dele novamente. Para quem tá chegando no YouTube, pediu o like, inscreva-se e ative o sininho. Vamos lá. Vocês não leram o comunicado da presidente ou do clube? Sim. Então está lá tudo. Eu não preciso de falar, está lá tudo muito claro. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito... eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que venham, que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara. Eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente ou dos Presidentes. Eu acho que ela teve muito bem. E como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. A única questão que me preocupa aqui, rapaziada, é a muleta, cara. É tipo assim, queremos jogadores homens que queiram jogar aqui. Puta, eu vou falar diferente. Eu gostaria de jogadores bons. Porque isso daqui, pra virar exemplo, tá? Rony é relacionado, por exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. E aí o Rony que não quis sair marca 1 gol, 2 gols aí no Campeonato Paulista. Tá vendo? Ele quis ficar. Isso me parece um teatro pronto para algumas coisas, entendeu? Vamos valorizar quem quer e vamos desvalorizar o Andréas, vamos desvalorizar o Claudinho. Afinal, eles não quiseram vir. Então vamos valorizar, vamos preparar o terreno para um possível cenário medíocre nas contratações, mas que querem estar aqui. Eu acho que a gente precisa conversar num outro nível, né? Eu acho que a gente precisa entender o porquê que o jogador não quis. Ou até pela demora. Com o Facundo Torres quase aconteceu a mesma coisa. O Facundo ficou um pezinho de fechar no México. Aí parece que o Holanda entrou na negociação e acelerou as coisas e o Facundo tá aí. Mas foi quase a mesma coisa que aconteceu agora com o Claudinho. Aí eu pergunto para vocês, se a Leila Pereira, se a negociação não tivesse vazado, vocês acham que o Al-Sadd faria o que fez? A negociação vazou. Tem toda aquela coisa que a gente explicou do Zenit, Botafogo, Textor, né, Luiz Henrique, Arthur que veio pro Botafogo e mais uma somatória de eu tô indo para cima de um jogador, né, um roteiro de novela quase que desenhado, que é o que o amigo tá comentando aqui do lado. Exatamente isso. E o problema é a gente aceitar, olha só, vamos valorizar quem quer estar aqui. Então, dá um exemplo assim, o Atuesta quer estar aqui, por exemplo. E aí? Ah, não veio o Claudinho, mas tem o Atuesta, pô, afinal ele quer estar aqui. Eu acho que isso para um time do tamanho do Palmeiras é um cenário perigoso, né? Eu quero trabalhar com homens que querem estar aqui. Pô, de fato faz sentido, né? É melhor a gente ir atrás de jogadores que querem do que jogadores que não querem, mas
há um processo de enfraquecimento que a gente precisa debater. Esse processo, inclusive, de enfraquecimento, a gente encontra aqui um conteúdo, tá? Que eu tô deixando para vocês aí, da Transamérica, através do Palmeirense de Verdade. Eu achei interessante porque o André Galvão, ele abre aqui um debate que ele é bem amplo, quero ver muita opinião de vocês aqui nos comentários, tá? No papo de craque, Palmeiras piorou? Interrogação. André Galvão fala sobre o mercado de transferências do Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time pior do que do ano passado. A tendência é concordar, porque eu não sei o quanto isso desespera você que está aí do outro lado ou não. Nós já estamos caminhando para o mês 2 e o Estevão sai no mês 6. Se a gente pegar tudo o que aconteceu na partida de ontem e falarmos só de futebol, pegarmos um filtro e colocarmos futebol, Estevão. Meus amigos, não sei por que as pessoas não analisaram assim o jogo de ontem. Tudo o que aconteceu em termos de futebol, de novo, passou pelo pé do Estevão. Ah, mas veja bem, o Maurício deu uma assistência. Ok, deu uma assistência. O Thales fez o gol. Ok. Uma bola sobrada, o Richard Rios fez um golaço. Ok. Mas tudo o que aconteceu em desenvolvimento de jogo, de novo, passou pelo Estevão. Isso aí é um asterisco importantíssimo para a gente discutir a qualidade do Palmeiras hoje e que vai ser na temporada. Chegou no meio do ano, a temporada do grande clube, ela é ali em junho e julho, velho. Hoje é palhaçada, parceiro. Campeonato estadual para Palmeiras, para Botafogo, para Flamengo, para os times dali, por exemplo, lá de Minas, que tá tendo crítica ali em cima do trabalho do Diniz. O Atlético Mineiro também fez um jogo pavoroso ali com seus reservas. Ou seja, não dá para levar em consideração esse momento da temporada. A temporada ela começa a ficar minimamente interessante em maio. Então você tem fevereiro agora, março, abril, maio para junho começa o que a gente chama de grandes confrontos, os confrontos mais difíceis, porque eventualmente você pega uma fase de Libertadores de um grupo difícil, pode enfrentar pela frente times mais tradicionais, mas por enquanto, cara, é um aquecimento absurdo para a temporada. Na última temporada, tudo mais ou menos termina em agosto, o Palmeiras passa a só focar no brasileiro e não ganhou. E não ganhou o brasileiro ano passado porque faltou também força, faltou também resultado, faltou treinamento, faltou performance, faltou muita coisa. Por isso que a gente ficou em segundo, né? Principalmente contra o Botafogo. Vamos ver o que o André Galvão falou. Os créditos eu deixo aí para Transamérica e também Palmeirense de Verdade aqui no Instagram, que fez o recorte e trouxe para as redes sociais. Vamos lá. O Palmeiras hoje tem um time, um elenco mais fraco, pior do que terminou no ano passado, né? Porque Que é vergonhoso. Porque Vergonhoso. o Paulinho foi a melhor contratação do Palmeiras. Todos concordam, mas ele não está à disposição. Então, no Campeonato Paulista, o Paulinho não joga. Não joga. Você não conta com o Paulinho até o final do Campeonato Paulista. Esse é um campeonato que o Palmeiras está disputando. Pode não ser muito importante, mas é o único que tem no momento. E o Paulinho está fora. No time do Campeonato Paulista, o único reforço é o Facundo Torres. E saíram. A torcida pode gostar, pode não gostar, mas saíram. Dudu, Lázaro, o Rony, que não tá jogando, o Gabriel Menino, é óbvio. Vitor Reis, que foi vendido, o Zé Rafael, que também até agora não apareceu, né? Diz que tá em transição, até agora Inacreditável. não está à disposição. Enfim, o Palmeiras hoje é um time pior do que era no final do ano passado. Acho que não tem nenhuma polêmica nisso. Não tem. É pior mesmo. Por culpa da claro. diretoria. Por culpa das pessoas que gerenciam o futebol do Palmeiras, porque é inacreditável. Você vê, né? Tanto os times conseguem contratar aí, mas por quê? Porque o Palmeiras é mais caro, mas o Palmeiras vende mais também. É o ônus e o bônus. Então, assim, e outra, contratação, você demanda não é só ter o dinheiro chegar lá e contratar. Você tem que ter uma lábia boa, você tem que ter apresentar o projeto pro cara comprar, que você tem a melhor estrutura, você tem o melhor estádio, a melhor torcida, a melhor camiseta, o melhor. Né, o Calil que costuma brincar isso. Né? Qual que é o melhor porteiro que abre? Vou contratar esse aqui. Qual que é o melhor cara que abre lá a cozinha? Vou pegar esse aqui. Qual que é o melhor cozinha? Você tem que vender isso tudo pro cara na hora de você contratar. E aí, pessoal, vocês concordam com eles ou não? Então, mas não é que pelo Dudu não, viu, cara? Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura além do Dudu, né? É o que eu falei anteriormente aí do Estevão e também o que chegou. Porque se a gente perdeu uma temporada anterior porque faltavam peças, eu não acho que já chegou peça suficiente pra gente falar, não, ó, o recorte, um abraço pro Mário aí, tamo junto, salve aí se chegou na live agora.
um recorte diferente agora por conta do Facundo. O Facundo jogou ontem? Não jogou. Como é que a gente ganhou ontem? Na Bacia das Almas ou ganhamos mandando no Santos? Melhoramos muito no segundo tempo, mas fizemos um primeiro tempo péssimo, igual fizemos ano passado em várias partidas de Libertadores, por exemplo. Melhoramos na segunda etapa, a partida do Del Valle é um exemplo claro disso. Luiz Guilherme ali salvou a gente naquela partida. Então, cara, é um recorte ainda em transição da última época, né? Chegou 2 jogadores, claro que eu imagino que com o Paulinho em campo o time vai melhorar, mas isso ainda vai demorar. Isso ainda vai demorar, tá? Paulinho que inclusive alguém falou aí que apareceu no bid já. Galera, falando de volante, alguém falou aí que precisa de volante. Esse moleque aqui é simplesmente um absurdo. A gente vai reagir, eu vou ir comentando, tá? Pesquisem o nome dele aí, quem não conhece. Vou deixar aqui o vídeo do YouTube, ó. 15 anos, eu acho que ele já tem 15 para 16, né? Chama Kensani. Cara, esse moleque aqui, eu acho que ele tem a cara do Palmeiras, já começa daí, dessa base do Palmeiras. Eu acho que muita gente aqui já conhece, porque vai falar assim, pô, Fernando, eu já vi vários vídeos nas redes sociais dele e tal. Realmente tem muita página fazendo vídeo, porque ele é daquele camisa 5 impressionante. Ele é o que a gente fala do Pogba, do começo da carreira do Ramires, entendeu? Eu acho que ele é melhor que o Ramires, eu acho que ele vai ser melhor que o Ramires. Esse moleque, ele é um primeiro volante com uma saída de meia de ligação, é uma qualidade de um meia. Fora fisicamente o que esse moleque ainda parece que vai evoluir, né? Sei que muita gente vai falar assim, pô, o de Paula na base, ele era também assim, mas ele era um meia mais avançado na base, né? Depois ele passa a ser um volante no profissional. Cara, a classe que esse moleque tem pra sair jogando, o Palmeiras, pô, deveria tentar. Sei que o Curitiba não vai liberar fácil, não é uma situação fácil, mas o Palmeiras conseguiu isso e inclusive ele passou pelo Cruzeiro também, tá, pessoal? Eu acho que ele é base Cruzeiro e aí ele vai pro Curitiba, tá? Se eu não me engano. É impressionante a qualidade que ele tem, velho. É impressionante assim. Não seria um jogador para chegar e jogar esse ano, seria um jogador para você fazer uma transição na categoria de base, mas vale o registro sim, porque quando a gente fala do Danilo, o Danilo tinha um pouco do que a gente tá vendo aí, na verdade tinha muito, né, do que a gente tá vendo aí, e esse moleque parece ser sim uma... Então, a Coritiba SAF precisa de dinheiro, né, Matheus? A gente não tá oferecendo dinheiro, um caminhão de dinheiro para um monte de jogador da Europa, busca o que tá aqui e depois você vende esse cara, velho. A Curitiba sendo SAF, aí sim que justifica você chegar lá agora e oferecer uma proposta de 10 milhões de euros pelo moleque. Não sei. Né? Quem sabe o que vale esse jogador obviamente, os envolvidos. Né? A Curitiba, por exemplo, não pode manter um bom percentual e fazer uma venda com o Palmeiras, sendo uma SAF? Vai demorar para o Curitiba conseguir, né, subir seu patamar para fazer grandes operações de venda. Entendeu? Então, esse moleque aí, pesquisem, velho. É um primeiro volante, assim, de muita qualidade. Acho que vale o registro, porque desde que saiu o Danilo, a gente não tem no Aníbal isso, né? A gente tem no Aníbal um articulador mais posicional. Não é exatamente o que a gente tá vendo aí, um cara para roubar a bola e sair construindo o jogo, tá? E ele é bem habilidoso. Então, assim, acredito que vai evoluir ainda, né? Busca aí finalizações de direita, de esquerda, tem um bom drible para um volante e é o que a Europa gosta. A Europa gosta de jogadores aí que tenha essa capacidade, né? Capacidade de destruir jogo, sendo um volante ele precisa ter isso, né? Ele precisa ter a fase de destruir e a fase de construir. No profissional, o Palmeiras ele visa o Vini Souza, né? O Vini Souza passou pelo Flamengo e, cara, um amigo me chamou e falou, bom, o que você acha dessas contratações da Bertolucci? Eu separei esse corte do Charla pra gente escutar ele falando sobre o que foi marcar o Modric, mas o Palmeiras quer contratar Vini Souza, David Washington. Clube nega. Tá? Palmeiras quer, mas clube nega. O que tem de semelhante nesses jogadores? Cara, eles são agenciados aí pela Bertolucci Sports, que sim, o Palmeiras pode negar, mas há uma proximidade hoje, tá? De jogadores da Bertolucci com as notícias de mercado da bola do Palmeiras. É só a gente olhar. Andreas Pereira, é esse caso, da Bertolucci. Agora a gente está utilizando um jogador no ataque que é da Bertolucci, certo? É da Bertolucci.
E esse jogador, ele foge um pouco do padrão, assim como o Paulinho foge do padrão, né? A gente, às vezes, olhava para jogadores ali mais... menos resenha, vamos dizer assim. Esse foge um pouco do padrão. É um cara que foi no Charla, a participação dele lá foi uma participação com muito número. É um volante / meia de ligação. Eu não sei se eu sou contra. Não é um jogador absurdamente caro no mercado da bola. Apesar de estar ali jogando na Premier, tá um pouco escondido, vamos ser sinceros. Você não vê muita coisa dele, não. E eu imagino que essas contratações que estão sendo vinculadas, David Washington, o Vini Souza e o próprio Andrés, são contratações para vitrine, tá? Se a gente pensar na próxima Copa, é melhor o André jogar no Palmeiras do que jogar no Fulham, tá? E até no Olympique de Marseille. O Vini Souza e o David Washington, a mesma situação. Se a gente está projetando uma venda do Tales, que no mês 4 do ano passado já tinha proposta do United, ou seja, em abril do ano passado, não é pelos gols do Campeonato Paulista, eu mostrei isso até lá no nosso grupo. Em abril do ano passado, já se tinha notícias de sondagem pelo Tales, que nem tinha feito gols no profissional, como está fazendo agora. E o Tales é da Bertolucci. O Tales hoje é um jogador com valor de mercado totalmente especulativo, ou seja, um valor de mercado baixo, recém-profissional aí, né? E aí, provavelmente, vai receber sondagens de fora. Então, o tal do David Washington, que também é um bom jogador, é para suprir essa possível perda do Tales. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Vini Souza talvez seja um combo, tá? Vamos escutar ele nesse corte aqui do Charla e se você já conhece o futebol do jogador, comenta o que você acha, beleza? Lembra um pouco o futebol daquele volante Souza, né? Que ficou conhecido recentemente por um meme aí, né? Souza no começo de carreira, tá, pessoal? Lembra um pouco, tá? Talvez lembre um pouco do que a gente falava, não sei se tão finalizador, mas o Léo Lima, antigamente, lembra um pouco também, tá? Mais ou menos a característica dele. Um pouco diferente do que a gente tem no Aníbal Moreno, tá? Não, eu nem falo no campo, nem tipo, só bate, pô. No campo só bate, ele dá, bum, bato já, acabou, levanta, não ajuda a levantar, vambora. Não ajuda nada. Ajudo não, aqui eu pô. tô defendendo o meu, né? Ajudo não, antes do jogo lá, eu já fico falando com ele lá no túnel, beleza, acabou, entrou ali, acabou, filho. Domina a bola, porrada, quero saber, piso. Falava pra ele, vou pisar, sei o quê, mas ele fez o gol. Mas não foi culpa minha, não. Em você, ele não deitou. Pergunta ele, pode perguntar ele. Em mim não teve gracinha, não. Caneta, lençol não teve, não. Nos outros teve. Vagabundo vai cheio de fome. Pode ter respeitado também, né? E dessa vez ele falou alguma coisa contigo, irmão, bota mais um aí que eu vou passar. Não. Porque eu falei, ele sabe que eu ia bater nele, tá doido? Tá de boa, né? Só que aí não. O fora que se preocupa com o Vinícius, aí tem o Modric, o Kroos, aí, porra, o Valverde. Mas é bonzão jogar assim, né? Tá acontecendo, então ficar lá em cima sim, né? 100%, tipo, 90% do jogo ali, tu tá lá em cima, 90 minutos direto, filho. Porra, tu relaxar, os caras fazem o gol, pô. Tu falou assim, Caí, tô bem, mata no meu peito, respira, já era. Tá doido? Eu ia ligadão pro jogo, cafeína pra caralho e ia embora, filho. Passava mal depois do jogo, pô. Minha mãe sofria, pô. Não, porque eu ia cafeína vou ligadão no jogo, vou dar mole pros caras, não. Eu falei, ó, ele foge um pouco da característica do que a gente tem aí. Paulinho foge um pouco também dessa característica. Vocês vão perceber, o Paulinho, cara, em publicação de rede social, o Paulinho é complicado, velho. Você acha que o Paulinho vai se adequar a essa igrejinha do Abel aí, velho? É diferente, velho. Então, assim, cara, tem gente comentando aí no chat, eu escutei isso de muito torcedor, tá? Que se ele vier, o Aníbal vira banco. A verdade, cara, depois vocês assistem esse corte inteiro. Na verdade, assiste o episódio é bom, eu tava assistindo hoje de manhã. Tentar entender um pouquinho mais de como que é o jogador. Foge da característica do que a gente tem, né? E é um episódio inteiro que vale a pena assistir. Inclusive o Charla aí, né, fez um episódio também com o Romário, cara. Vale muito a pena assistir inteiro. Quem gosta de futebol, vale a pena. Mas o Aníbal, ele caiu num descrédito, né, com a torcida do Palmeiras. E eu acho que é porque ele tá sem um parceiro que equilibre. Não travou não, tá? Aqui a live ainda, tô acompanhando aqui no meu retorno, tá normal. Ele precisa de um parceiro que equilibre, velho, tá? As atuações dele. Ele virou um primeiro volante. Ele virou um primeiro volante. O Richard Rios ontem decidiu um jogo pra gente, onde a gente tá cansado de falar que se a gente liberar um pouquinho mais o Richard Rios pra jogar como meia, ele não vai decidir só um jogo, cara.
Ele, na medida do possível, ele peca um pouquinho na distribuição de passe, mas ele é muito bom na chegada no ataque. E eu acho que a gente tinha que potencializar naquilo que ele entrega melhor, que é a chegada ao ataque, velho. Não é a recomposição. Você quer ver? Eu não vou lembrar exatamente a minutagem, mas ainda no começo do segundo tempo, tem uma recomposição do Richard Rios perdidaço. Perdidaço. Ele estava guardando a posição do lado esquerdo. A jogada acontecia no setor direito do Santos, nosso esquerdo, mas ele guardando a posição do lado esquerdo. Ele não soube fechar, cara. Foi uma jogada que o Soteldo ainda estava em campo, fez pelo lado direito, e ele estava perdidaço. Por quê? Porque de verdade ele não é volante. Se o Palmeiras está falando do nome, deixa eu até abrir aqui a ficha do Vini Souza aí. Se o Palmeiras está falando do Vini Souza, é do Sheffield, né? Valor de mercado. Se o Palmeiras está falando de Vini Souza, está falando de Andreas Pereira, é porque a gente percebe que está faltando ou um substituto à altura, ou para jogos mais complicados, a gente ter 2 volantes de chegada e que saiba fazer a contenção, tá? Quando a gente olha o posicionamento dele aqui, ele praticamente aqui um terceiro zagueiro meia central e um volante. Então ele faz os dois, né? Um meia central e um volantão mesmo. Ou seja, da Bertolucci Sports, como eu falei anteriormente, não é aquele valor absurdo das outras negociações. Ou seja, não sei se traria em definitivo ou não, qual percentual, mas é abaixo dos valores que a gente estava falando anteriormente. Lembrando também que há pouco tempo atrás era 12, lembra? Ó, subiu para 14 já. 25 anos de idade. Me parece, essa me parece exatamente a... Não, mas não adianta pra mim não, esses ventiladores de mesa, velho. Pra mim, só piora só. Eu tenho lá embaixo um, não de mesa, mas um grande, fala pra você que não ajuda muito não. Me parece a contratação que o Palmeiras gosta de fazer, né? Então, ou seja, ficaria aqui até os seus 30, né? Até os seus 29 para 30 anos. Eu não sou contra, não. E teve gente falando que ele não tem personalidade. E nessa eu discordo, ele tem personalidade. Pelo contrário, ele foge um pouco do padrão que a gente cita de jogadores sem personalidade. Para quem quiser ver um pouco mais sobre essa questão da Bertolucci Sports, assista essa live e essa live. Essas 4 aqui, ó. Mas principalmente essas 3 lives aqui que você encontra no Não Importa o Que Digam. Live que teve 31 mil acessos, 35 mil e 37. Essas 3 aqui, ó, para você printar, que a gente falou a respeito aí do mercado da bola e da Bertolucci. Então, eu não sou contrário a essas contratações, não, porque eu acho que nenhum dos 3 são jogadores que não jogam bola. Eu só fico com receio dessa dependência. Eu acho que a gente tem um mercado da bola onde a gente precisa aproveitar a descentralização do mercado. Quando a gente atua num mercado mais centralizado, claro que se tem ali, sim, algumas preocupações de você ter múltiplos jogadores do mesmo agente, porque cria-se, sim, uma dependência, porque a gente sabe que rola comissão de empresário, uma série de situações, numa transição, inclusive, de poder, sai a Leila Pereira e entra uma oposição, o clube tende a sofrer quando tem um cenário desse, tá? Então, isso eu já aviso sempre antes, expliquei ali, entre você ter a carteira do Eduardo Duran e a da Bertolucci, é só você olhar os jogadores de cada empresário. A da Bertolucci é melhor, tá? O Kevin, eu acho que fala o seguinte aí, se vier os 3, um 9 top estaria bom? É que dentre esses 3 tem um 9 já, que é o David Washington, né? Então, eu não sei se vier os 3, chega um 9 top. Então, a gente está falando de um jogador meia de ligação, um volante e um centroavante, tá? Eu acho que chegaria e teria que chegar um jogador para o sistema defensivo. A gente falou, por exemplo, de jogadores do futebol europeu, ano passado, que tem a característica de lateral barra zagueiro, que eu acho que poderia investir em caras assim. Então, na última temporada, a gente trouxe o lateral esquerdo aqui, ó, como uma opção, porque ele faz as duas, né? Eu acho que o Ricardo Rodrigues, ele faz essa lateral esquerda barra zaga, tá? Mas ele é mais o lateral, tá vendo? Ele faz MLE, zaga e lateral esquerdo. E por que a gente falou o nome dele? Porque o Abel queria um lateral esquerdo, lembra? Um zagueiro, aliás, canhoto. Esse cara é zagueiro barra lateral, então numa saída de 3 ele vai funcionar, porque ele está acostumado a fazer isso. Só que, na época, ele estava sem clube, né? Ele estava saindo aqui do Torino, estava sem clube. O Palmeiras poderia ter
tentado a contratação e ele foi jogar no Betis, que é o time aí do Vitor Roque, tá? Então, era uma opção que a gente tinha de mercado. Não vou trazer o assunto do Piquerez para cá, tá, ô Moreto? Porque eu não sei em que situação que tá o Piquerez, mas eu creio, tá, que estão... parecia algo simples e acabou sendo praticamente um tempo de um LCA quase, né, velho? Se a gente analisar, foi um tempo de uma lesão mais séria ali, né? O Manga falou que acha que contratações desse tipo de jogador faria o Abel mudar as convicções equivocadas que ele tem. Então, Manga, o Paulinho já é esse cara. O David Washington não posso falar muito. O Andrés é meio que no perfil que a gente gosta. Mas o Vini Souza, se vocês assistirem lá, o cara é resenha, velho. O cara é resenha, total. Então, assim, muda. E eu não sei até onde, viu, Manga, essas convicções do Abel, elas já não foram ralo abaixo, viu? Eu não sei o quanto já não se faz sentido, porque você pega um Botafogo que tem uma característica totalmente diferente, cara, e bateu o campeão de Libertadores e Brasileiro. Na outra temporada, o Fluminense ganhou a Libertadores e era totalmente diferente o perfil do Fluminense e bateu o campeão. Então, acho que já tá provado aí a qualquer tipo de Abelândia ou abelizado que não se tem somente um caminho para a vitória, né? Tem vários. E eu acho que esse do Abel não é o único, não. Acho que a gente tem que olhar para o jogador de futebol. É importante ver o extra-campo, mas é muito importante ver o que ele faz dentro dos 90 minutos, né? Isso também é muito importante. Porque nada adianta você ter um Giai, por exemplo, que tá aí totalmente cru ainda. O Palmeiras vai ter que trabalhar todo o desenvolvimento dele. Mas veja bem, de repente ele é um bom menino fora de campo. Mas não é isso que decide jogo, né? Rapaziada, o Transfer montou aqui se o clube não tivesse vendido estrelas. Mas olha, eu vou falar para vocês aqui que faltou, viu? Faltou, porque é o seguinte, o Piquerez, por exemplo, ele veio aí para suprir, né, em estrelas, o que a gente talvez não formou de um grande lateral, né? Então ele tá ali, o Giai na lateral direita, ok? Só que se a gente olha para o sistema defensivo e para a dupla de volantes, se o Patrick de Paula não tivesse se atrapalhado tanto na carreira, ele estaria ali do lado do Danilo para mim, tá? E não o Richard Rios. Estaria o Patrick de Paula, que ele se atrapalhou. Aí a gente tem à frente o Estevão, lá na frente Hendrick, Gabriel Jesus e o Veiga. Mas aí faltou Kevin, faltou o Luiz Guilherme, tá? Então a gente formou jogadores que também se atrapalharam, como o Renan, entendeu? Porque ali na zaga, na verdade, se o Renan também não tivesse se atrapalhado, o Vitor Reis provou isso, né? O Vitor Reis provou pro Renan que se você tem profissionalismo, amor à profissão, é um cara equilibrado, você vai parar no Manchester City. O Giovani também, tem aí o próprio Veron. Então, a dupla de zaga não seria o Gomes que a gente contratou, barra Lanús e Milan. Seria o Renan. Seria o Vitor Reis na direita, o Renan na esquerda, né? No Giai ali, ontem teve o episódio do Gilberto, que o torcedor criticou muito o Abel. E aí teve gente falando que é porque o Gilberto ainda não sabe recompor. Ainda não é um jogador, um lateral direito bom na recomposição. Pô, nós temos o Caio Paulista no profissional, cara. Então, assim, aonde tá o Giai, você podia, assim, projetar o Gilberto, tá? Porque eu acho que ele vai entregar, sim, uma condição de um grande jogador para a função. E ainda sobre o Gilberto, deixa eu pegar aqui o trecho do Abel, que isso aqui é importante. Gilberto. O Abel, ele foi categórico ali na resposta, né? Olha só. Deixa eu pegar aqui sobre o Gilberto, ó. Murilo Dias, tá? Tô pegando pelo Twitter aqui. E só pedir o like de quem tá aí no YouTube. O seu like é fundamental aqui pro canal. Compartilha a nossa transmissão aí, tá? O Murilo Dias, ele fala aqui, Abel Ferreira sobre o Gilberto. Esse jogador vai ficar no sub-20. Ainda tem idade sub-20. Não é jogador da equipe profissional. Você queimou uma pergunta. Tá vendo? Olha só. Quando é perguntado algo, vou até deixar o meu like aqui. Quando é perguntado algo que ele não quer responder, essa é o tipo de resposta. Tá? O Manga fala que a justificativa, assim como a do Kevin não tá pronto, ou então o Hendrick não sabia jogar com bloco baixo. Exatamente. Aí a gente tá aqui para explicar para vocês como as coisas são, pessoal. O Gilberto, eu não sei nem se consta ele aqui no transfer, Gilberto Palmeiras, valor de mercado. Vai constar, mas como jogador de base, né? O Gilberto precisa ser captado, né? Um jogador de 1,65 m, tem uma
ótima assistência. É nessas também que a gente perde uma série de jogadores, tá? E que muitas vezes não se fala disso, tá? Pô, mas Fernando, cadê aquele jogador lá da base? Pra onde ele foi? Ué, nessas que acaba indo pra outro lugar também, tá? Nessas questões que acaba um jogador ou outro saindo pra outra equipe, faz parte. Mas ele tem futebol, sim, pra ser aproveitado no profissional do Palmeiras, cara. Tá? Ele tem futebol. E quando não se tem uma resposta, ou quando o treinador não quer falar determinado assunto, ele trata da forma... Vocês perceberam como ele tratou na última coletiva o 9? Sim, precisamos. E sobre o Gilberto, pô, ele é um jogador de sub-20? Ok, só que ele já tem 19 anos, galera. Ele é um ano mais novo que o Giai, ele tem a mesma idade do Thales e é mais velho que o Estevão. Ou seja, não tem sentido assim o que o Abel falou. Aí a interpretação ele não tá pronto na visão do Abel. Certo? Ele não tá pronto. Mas assim, ele tem idade pro sub-20. Vai ficar no sub-20. E ele também tem direito como treinador de não querer, tá? Só acho que falta um pouquinho de carinho pro Abel Ferreira para olhar a copinha, para olhar a performance do jogador. Será que ele faz isso? Eu não sei se ele faz, pessoal. Eu não sei se é um departamento que conversa com outro, onde de repente não é o Abel que olha, porque, cara, o Abel já falou, inclusive, que ele não assistiu e não ia assistir uma Copa do Mundo. Você acha que ele assiste jogos da Copinha? Se ele saiu de férias uma vez e estava rolando uma Copa do Mundo e ele falou que não ia ver, será que ele vai ver jogo de Copinha? Tá? Então, eu acho que é curioso o que o Gabriel tá falando aí. O Gilberto não tá pronto, mas o Giai, que foi contratado por um preço caro, tá. E aí, qual a justificativa do futebol nesse sentido? O Giai estava jogando Libertadores no profissional. Completou 100 jogos. A gente pode ir nas redes sociais aqui do Giai. Você vai ver que ele postou, inclusive, meses atrás aí, que ele completava 100 jogos no profissional. A gente não tá para falar que um jogador que completou recentemente 100 jogos no profissional, aqui ó, 100 partidos, ele é um cara que tá pronto porque ele tem algumas deficiências. Se você fala assim que no ritmo que o Gilberto tem deficiência na marcação, o Giai parece que também tem. Só que o Gilberto tem um passe final muito bom. Ou seja, ninguém tá falando sobe o Gilberto, coloca ele à frente do Rocha, coloca ele à frente do Giai, coloca ele à frente do Mike. Mas eu acho que você já podia ter, né, de certa forma, abrir mão de um desses para subir o jogador da base. Então, eu gosto. Eu não tô falando que eu detesto ele, ô amigo. Ninguém tá falando que eu detesto. Não tenho por que detestar um cara que eu vi jogar 10 vezes, cara. Não tenho porquê. É a mesma coisa do Felipe Anderson. Eu não tem nada contra o moleque, não. Tá? Só que o Giai é o que o amigo tá falando. Ele tem algumas dificuldades. Dificuldade no domínio, dificuldade na marcação. Ele é rápido, ele é um jogador que vai te entregar fôlego na lateral direita. Mas eu tenho um pouco da dificuldade de enxergar a qualidade que a gente viu no Piquerez. No Piquerez, no começo também, todo mundo falava que ele parecia um robô, etc. Mas o Piquerez tem qualidade e eu acho que o Giai tá abaixo. O Giai tá abaixo. A gente ainda não sabe se ele é um lateral, se ele é um ala, igual o Pablo tá falando, se de repente ele vai ser até um volante. Por isso que eu trouxe o Marcelo Oliveira como uma comparação. O Marcelo Oliveira, que jogou no Corinthians, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Grêmio, ele era um jogador que fazia zaga, lateral e volante. Ele fez muito tempo volante, depois ele passou para o sistema defensivo e chegou a fazer partidas de lateral direito também. É mais ou menos o que eu vejo no Giai, é um coringa. Aí tem que ver o que o Abel vai ver para ele, tá? Se você pegar vídeos que ele fez pelo São Lourenço, me parecia mais em casa, certo? Ele me parecia mais em casa. E exatamente, quando a gente viu os primeiros vídeos dele, nem tanto a atuação do Palmeiras, é o que o amigo tá falando aí, é um lateral defensivo. Ele parecia muito mais defensivo do que um lateral que trabalhasse a parte ofensiva. E aí tem, para finalizar esse debate, ó, ontem, olha só como... que muita gente falou assim, pô, mas ontem o Rocha entrou bem. Entrou. Né? E sim, eu concordo que entrou bem. E eles fizeram praticamente o mesmo papel, tá? Quando a gente pega aqui na formação o mapa de calor dos dois, ó, vamos pôr o do Giai e... Puta, pelo celular é um pouco mais fácil. Onde que ficam as reservas aqui, hein?
Cadê? Aqui. Ó, se a gente analisar friamente, o Rocha, que entrou super bem na visão de alguns, é boa vontade também, né? Ele levou a nota 6.7 e 6.6 do Giai. A ocupação dos dois foi quase a mesma. O Giai teve uma ocupação mais defensiva que ofensiva, e você vê que o Rocha atuou mais aqui ofensivo, onde normalmente, quando ele consegue atuar, ele vai melhor. Então, característica dos dois são diferentes. No meu time, vocês podem me criticar, jogaria o Giai. Jogaria o Giai. Eu prefiro que o lateral seja mais pragmático e me entregue uma situação de continuidade na partida em alto desempenho, do que ficou claro, se o Rocha entra descansado, ele entrega melhor. Então, o Rocha ter entrado ontem, muita gente fala assim, percebeu a diferença? Claro que eu percebi a diferença. Do lado do Rocha joga o Estevão. O lateral do Santos estava com a cabeça inchada de marcar o Estevão. Logo, a preocupação naquele setor tem muita preocupação em cima do Estevão. O jogador que jogar ali vai pegar o lateral do Santos aqui, o Escobar. Olha só. O cara teve que jogar por 2 aí, né? O Escobar ontem. Então você tinha um terreno pro Rocha e esse é o problema de parte do nosso torcedor, cara. O cara faz uma partida boa contra um Santos, com todo respeito. Vamos ler aqui o time do Santos? Brazão, Godoy, Basso, Ivaldo e Escobar. É uma zaga de Série B, bicho. É uma zaga de Série B. E é por isso que lá na frente, quando a gente vai enfrentar os grandes times, a galera não entende por que falta jogador. Porque o cara faz um jogo, vocês colocam ele como se fosse o Cafu. É só ver o que a gente fez com... Eu não fiz, né? Mas a galera fez. Com o Caio Paulista ano passado. Não, achamos o lateral. E achamos? Achamos? Olha aqui, velho. Pituca e João Schmidt. Tassiano, Soteldo, Guilherme e o Meireles. Cara, de verdade, velho. É Série B. Esse time do Santos aqui é Série B. Se não mexer nisso aqui, se não colocar o Tiquinho no ataque e achar o lugar dele, não dá uma boa pensada nisso aqui, o Santos vai fazer um campeonato para 16º, 14º. O time do Santos é um time, cara, limitado. Limitado. Aí o próprio Caixinha, ele falou sobre o Soteldo, que eu acho que pra gente finalizar, seria legal mostrar isso aqui também. Ele falou que o Soteldo é ótimo tecnicamente e ele é péssimo taticamente falando. Acho que vocês devem ter visto essa declaração. Se eu não achar ela aqui, não tem problema. Eu queria colocar em tela, mas muitas vezes eu não acho aqui pela Sport Center. Eu não sei porquê, que às vezes aparece aqui pelo PC, às vezes não. Ah, mas tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Essa declaração, porque ontem parte santista falou o seguinte, que quem perdeu o jogo foi o Caixinha. Eu acho que quem perdeu o jogo, quem ganhou o jogo foi a parte física. Eu acho que a análise do Abel perante ao que aconteceu na segunda etapa, ela é um pouco mais condizente com a realidade. O que fez o Santos perder a partida não foi ter tirado o Soteldo, não foi as substituições, foi a parte física. Quem entrou não conseguiu manter o que o time do Santos fez no primeiro tempo, que conseguiu, sim, anular o Palmeiras no primeiro tempo. Só a galera do YouTube pediu like aí, tá? Eu já leio os comentários aqui também da live. Meus senhores, eu tenho históricos de substituições aos 20 minutos. Não há nenhuma regra no futebol. Assim podemos fazer só 5 substituições e temos 3 períodos ou 3 tempos para o fazer, não contando ao intervalo. Mas não há nenhuma que nos diga em que período de tempo é que o temos que fazer. Não é? Nem que um jogador que entra não possa sair. Naquele momento, o que é que nós vimos? Que estávamos a ficar desequilibrados no meio campo. O Soteldo é muito bom jogador. É muito bom jogador, mas é muito disciplinado taticamente. Eu digo-vos isto frontalmente. E quando isto acontece, nós temos que ter soluções no banco, porque essa é a nossa responsabilidade, de tentar manter jogadores que têm essa criatividade e nos podem dar alguma coisa para o ataque e deixá-los disponíveis, e temos que equilibrar a equipa. E o Santos não tem banco, né? Então, ele fala aqui que quando for assim, tem que ter soluções no banco. O banco do Santos. Lucas Braga, Wendel Silva, Thomas Rincon, Luan Pérez, desculpa, o Rainer, João Paulo, Luiz Felipe, Sherman. Esse moleque é muito bom. Eu não sei por que o Santos não usa ele, eu não sei o que pega.
Esse aqui, inclusive, se o Palmeiras contratasse, eu não sei se vocês gostam do futebol dele, mas eu acho que ele tem bola para jogar de titular do Santos, tá? Então eu não sei qual que é o problema do Santos com esse menino aqui. Ele é muito bom. Então o Santos tem um jogador aí no banco muito bom, tá? Não sei como é que não usa. Ele é bom mesmo. Fala dele porque tem uma parte da torcida do Santos que não entende isso aí também. Ele é bom. Por exemplo, na partida de ontem, era possível ter feito a substituição, não sei qual que é a parte física dele hoje, mas colocando ele para atuar onde estava atuando o Soteldo, né? Então, o Caixinha falou aí a respeito dessa parte tática, que tanto a gente vê como importância aí, só que o Santos perdeu porque é pior. Sim, simples assim, porque o Santos não perde o clássico somente pela parte física, perde pela parte física porque é pior. Então o Palmeiras, ele mesmo mexido, mesmo sendo um time com várias modificações, as dificuldades do Palmeiras no primeiro tempo, ela se deu também por essas modificações e por conta do Abel ter ido para o terceiro jogo com 3 times diferentes fazendo os testes, mas o Santos também, dos 4 times, é o mais fraco, assim, sem dúvida nenhuma, disparado, tá? O Matheus falou que o Santos deveria tentar um Atalanta BR. No caso, um time mais físico do que tentar um potencial com pouco talento que tem. E eu arrisco dizer que nem Neymar muda patamar. Nesse time do Santos chega o Neymar. Neymar muda o ataque do Santos. Vai mudar o ataque, vai permanecer com problemas sim no restante do time. Então precisa aí de algumas modificações do time do Santos em experiência e qualidade para conseguir pelo menos chegar no nível que está o São Paulo. Porque para mim hoje, aqui em São Paulo, tá o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e, por fim, o Santos, sem falar do Red Bull. Falando dos 4 grandes, para mim essa é a ordem. O Corinthians melhorou muito seu time, para mim é o segundo. O terceiro segue sendo o São Paulo. A gente agora tem o clássico São Paulo e Corinthians, para tirar a prova um pouquinho isso. E aí, e é no Morumbi, se eu não me engano, esse jogo, e o Santos está abaixo, voltando da Série B. O Matheus falou, Fernando, você sabe o site do Copolog é confiável? Se for, é uma boa para... Sim, é Capolog, eu acho isso aqui, né? Não sei assim, ler direito esse nome aqui. Não sei se é o mesmo que o site gringo lá que eu acompanho. Sim. Não, mano, mas é que assim, o problema desses sites aqui, não é só esse aqui não. Deixa eu colocar aí pro pessoal ver, ó. Na verdade, não é esse que eu vi como indicação, não. Mas esses sites aqui, eles, sim, têm os valores confiáveis, tá? Confiáveis. E não é só esse. Tem um site que ele tem o layout todo verde, tá? Não sei se no celular esse layout aqui é diferente, mas tem um que o layout é todo verde, cara. É confiável, sim. É confiável. Tá? Eu não sei se esse tem o mesmo padrão do outro que eu vi, mas para acompanhar tem um que não sei se é o caso desse aqui, tá? Mas tem, o caso desse aqui sim. Tem da NBA, tem, aqui parece que é só futebol, né? Mas esse outro que eu tô falando tem da NBA, tem da Major League Baseball, tem sim, aqui também tem. Aqui também tem. Se eu não me engano, aqui também tem. Não, aqui tem futebol feminino. Mas sim, em termos gerais é confiável. O Soteldo é um jogador que dá medo no adversário quando tá com a bola. O Tia falou aí, concordo, ele é bom jogador, mas falta para ele sim recomposição. No Palmeiras não sei se jogaria com o Abel, tá? Mas acho que entregaria pra gente o que a gente não tem ali na ponta esquerda, tá? O Santos deveria tentar, aqui eu já li... Lado direito deles é muito vulnerável, só o Godoy é bom. Desde o minuto 1 tinha espaço. Tanto que a primeira jogada do jogo, cara, a gente já quase abriu o placar no primeiro minuto. Se a gente colocar aqui os melhores momentos, ó. Palmeiras e Santos. Deixa eu ver se vai ter essa jogada. Eu vou mostrar ela pausada aqui pra vocês. Eu acho que vai ter logo no começo, né? Se não colocaram. Quem fez o melhor momento da Globo viajou legal. Viajou legal. A primeira jogada do jogo foi do Palmeiras. Deixa eu ver se a Casé mostrou. A primeira jogada do jogo foi do Palmeiras. O Palmeiras quase abriu o placar com 1 minuto de jogo. Deixa eu ver. Olha só.
Eu não posso mostrar, tá, pessoal? Assim, eu não posso dar copy, velho. Infelizmente, eu tenho que mostrar assim, ó. Ó. A bola vai no lateral esquerdo. Ó. Ó. Deixa eu rodar a imagem aqui, peraí. Deixa eu deixar com o site aberto assim. Ó, ó. Ó. Vem aqui, olha lá. Ó. Tá? E foi o que eu falei pra vocês. Ontem a gente tentou alguns passes assim, tá? Então aqui, que eu falei 1 minuto, né? Foi com segundos de jogo. Com segundos de jogo aí, ó. Por muito pouco o Palmeiras não abre o placar contra o Santos. Então acho que isso mostra um pouco, né? Da vulnerabilidade aí do Santos. Não é só chegar o Neymar, não, porque eu tava vendo um levantamento do Neymar aí, cara. Desde que ele saiu do Barcelona, é como se ele tivesse, assim, 3 temporadas parado, né, velho? Se somar toda a ausência dele, das lesões, desde que ele saiu do Barcelona lá do trio MSN, o Neymar tá um recorte de temporadas fora de campo, entendeu? Entendeu? É isso. Galera, eu vou finalizando aqui no YouTube, pedir o like de quem tá no YouTube, vou continuar aqui com a rapaziada na roxinha. Se você ainda não é inscrito lá, twitch.tv/NIOQD. Tamo junto, conto com vocês, até a próxima e valeu.